Lázaro, boa noite, Luiz Mar. Vou continuar aqui convocando o pessoal lá nos grupos. O debate de hoje é importante demais, mas a gente está trazendo a calma e solução. O pessoal está muito nervoso, os grupos, né? E a gente quer trazer a solução e não é nenhuma novidade ficar com o sistema prorrogado, já aconteceu dezenas de vezes. Então, a gente convocou essa live urgente com todas as pessoas possíveis que possam colocar. Então, estou chamando o pessoal lá nos grupos. Enquanto isso, eu vou dar uma. Assim, eu vou ficar com a câmera desligada um instantinho, já volto. Lázaro está aqui na sala. Lázaro, eu vou colocar você como co-organizador daqui, porque se entrar mais gente aqui na sala, você coloca enquanto eu estou convocando o pessoal lá nos grupos. Perfeito, Ademar. Mando para você o boleto amanhã e você passa a fazer parte da turma, tá? Te convidar para um debate hoje. Fala, Rebouças. Boa noite, diretor. Mais uma vez, uma satisfação estar com o nobre diretor aí para beber desse conhecimento. O bicho vai Vamos. pegar, hein? Vai, já pegou, mas a gente está aqui é, convocando nos grupos dos conselheiros, no grupo de todos os lugares, já debatemos com o pessoal do INCRA, já fizemos um debate com várias pessoas, entendeu? Apesar de ser um decreto presidencial, mas tem muita coisa aí que só precisa ser obrigatório, entendeu? A gente tem que sempre se reinventar. Existem outros processos, outros procedimentos, como o SIG-RI, entendeu? Mas deixa o pessoal entrar aqui, o pessoal estava muito nervoso hoje nos grupos, entendeu? Mas tá ótimo, professor. O georreferenciamento já é uma realidade. Na verdade, isso aí só nos mantém unidos, discutindo, né? Isso aí até Verdade. ajuda a discussão, a criar Boa noite. momentos como esse, né? Mas o georreferenciamento aí é uma realidade, não tem como fugir. Então, hoje eu vi o debate da diretora do INCRA do Espírito Santo, junto com o pessoal do Mundo Gel. Estava assistindo a live deles ainda há pouco, mas eu discordo de alguns pontos, concordo com outros, mas nada funciona no alarmismo, né? As pessoas aqui, às vezes, elas têm esse processo de alarmismo
mas a gente está aqui para trazer luz quando tem escuridão, vamos colocar dessa forma, para a gente trazer conhecimento onde falta o conhecimento. Nosso Lázaro está aí, acabando de se hospedar num hotel, né, Lázaro? Que ele está em Palmas, foi resolver o problema do computador dele, entendeu? E aí eu O professor Ayrton vai pagar a minha estadia aqui hoje. pago com prazer. Você me diz quanto é aí que eu mando o dinheiro, entendeu? Fique tranquilo. Eu acho que é, essa questão é muito importante para a gente poder colocar, porque o pessoal debate muito, mas deixa eu começar a gravar a, isso aqui, porque nem todo mundo pode participar de supetão assim, entendeu? Muita gente falando que está trabalhando, mesmo sendo um horário. Eu tinha que estar dando uma palestra hoje, entendeu? Eu cancelei meu compromisso para vir conversar com os alunos da escola. Certo. Mesmo Professor, alunos e ex-alunos, é importante demais a gente conversar. Então, certo. deixa eu só. Professor, vamos dar uma treguinha aí pro pessoal de uns 10 minutos, Vamos dar. entendeu? E aí a gente começa, tá bom? Professor Lázaro, tá na hora de você ter um motorhome, viu? Porque aí você só é parar em qualquer lugar e aí é o seu hotel. Tá certo, Rebouças. Eu tô querendo também, entendeu? Ê, Rebouças, você tá em outro mundo já, rapaz. Ah, Verdade, agora eu já estou no Rio Grande do Sul, já estou no Rio Grande do Sul, fui chamado na urgência e já cheguei, já dei a resposta. Dez minutinhos de tolerância aí, professor Ayrton. O pessoal aí chegando. tem mais professores nossos entrando na sala. Certo? Porque tolerância nós temos, inclusive, no georreferenciamento urbano e rural, né? Exato. Então tem que ter tolerância também na live, né? Ah, tem que ter tolerância na live também. Né? Mas vou botando, eu vou aproveitando aqui e vamos colocando os colegas que estão entrando na sala. Bem-vindo, Jean. Boa noite a Essa vai todos, ser boa sua noite. turma. Alguns deles são seus alunos, tá? Bom, Mas eu tive que roubar a sua aula hoje, entendeu? o motivo O motivo é forte, justo, muito é forte e justo, justo. entendeu? O motivo é justo, uma canetada na tarde de hoje, entendeu? Uma canetada das brabas na tarde de hoje. Foi uma situação assim muito complicada, mas ao mesmo tempo para a gente também cria novas expectativas. É o que a gente estava conversando mais cedo. Há um tempo atrás não era obrigatório o georreferenciamento e a gente fazia, entendeu? Então a gente começa a fazer essas modificações, né? Deixa. Eu Professor trabalho com fundiária, Pode ah, falar, Jean. eu trabalho com fundiária desde 1998, tá? Comecei muito jovem e nunca faltou, e naquela época não se falava em georreferenciamento, certo? Se falava em reforma da fundiária e tudo mais, desde sempre, sempre foi pauta para todas as candidaturas de presidente, de governadores e etc. E nunca faltou mercado de lá para cá, mesmo sem georreferenciamento, porque sempre tem alguém querendo vender uma propriedade, precisando de um agrimensor para fazer a medida da propriedade, para verificar se a quantidade de terra que está sendo comprada é a mesma que está sendo anunciada na matrícula. Porque naquela época já tinha problemas, né? Esse problema é desde da capitanias hereditárias, que nós sabemos qual é a história, nós que somos da área de agrimensura, sabemos o que é capitania hereditária, o que são terras devolutas, de onde vieram, quem que devolveu, quem não devolveu.
né? Então, desde aquela época já se tinha esse problema fundiário no Brasil. Se tornou maior, né, quando começou-se a grilar a terra de uma maneira absurda, onde um estado, eles queriam colocar o estado do Amazonas dentro do estado de São Paulo, por exemplo. Então, o número de terra era muito maior do que o território do estado. Por isso que chegou, né, a tecnologia com georreferenciamento, posicionamento via satélite. Foi por isso que iniciou-se, onde iniciou a história do georreferenciamento, tá? Para evitar essa coisa. Mas nunca faltou mercado para nós agrimensores dentro da fundiária, tá? Projeto para banco, o próprio CAR, né? O próprio CAR, que hoje cada estado praticamente tem a sua norma, tem o seu sistema. Aqui na Bahia é o CEIA, com o CEFIR, que é o Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais, que já tem uma plataforma própria. Sim, não falta. Também no Pará, o Intermate no aqui Mato tem Grosso, entendeu? Tem o outros Intermate, órgãos. o Interma no Amazonas, o CDA aqui na Bahia. Então, tem muitos. Assim, não é, por exemplo, o georreferenciamento, agora que ele estava chegando numa fase onde o pequeno produtor rural, abaixo de 25 hectares, que seria obrigatório, que é a grande maioria no nosso país, que é a grande maioria, certo? Porque quem já tem, assim, acima de 5 mil hectares, poucos que ainda não estão georreferenciados, pouquíssimos. Pouquíssimos. Por quê? Porque todos eles precisam de financiamento rural, e para fazer um financiamento rural já tem que estar com a sua propriedade georreferenciada, já tem que estar com a sua propriedade com o CAR. Então, tudo isso já aconteceu. Já aconteceu. Nós temos, sim, nós temos REURB, que está chegando aí, ó. Quem já tem o georreferenciamento de imóveis rurais também já tem direito a fazer REURBs, não precisa se cadastrar novamente, fazer aquele monte de curso, porque o curso de georreferenciamento, ele é a mesma coisa. O que vai mudar são as precisões que nós vamos ter que atingir, né? Enquanto no INCRA, para imóveis rurais, são 50 centímetros, aqui na área urbana são 8 centímetros, coisa que os nossos equipamentos conseguem com facilidade. Os equipamentos de hoje, eles conseguem essa precisão numa facilidade gigantesca, enorme, certo? Sem precisar de muito esforço. Então, nós temos uma demanda boa de mercado hoje, na área de agrimensura, muito maior do que quando eu comecei. Quando eu comecei com fundiária, depois eu tive que migrar para mineração, que fundiária, né, já tinha as pessoas que dominavam, mineração, depois eu fui para a estrada, barragem. Então, quando eu dou aula, agora eu estou dando aula de topografia, as pessoas ficam focando muito em georreferenciamento. Eu disse, gente, vamos se atentar à aula, porque aqui eu estou ensinando topografia. A topografia ela pode ser aplicada em diversas áreas, construção civil, linha de transmissão, estrada, fundiária, geoprocessamento. Olha só, aqui também nós ensinamos geoprocessamento. Tá certo que você não vai sair daqui um analista em geoprocessamento. Isso eu concordo, tá? Porque a nossa quantidade de hora-aula em GIS não é a mesma quantidade de um analista de geoprocessamento. Por isso que o pessoal que vai fazer o aperfeiçoamento vai ter mais horas de GIS. Uhum. E aí é você que vai. E por isso que a gente tem que conversar aquela situação Pronto. de você dar o aperfeiçoamento em geoprocessamento para os alunos que estão fazendo aí a turma. Então, por exemplo, Lázaro, quer hoje, falar já?
Eu tomei a voz de todo mundo, né? Hoje o Lázaro vai fazer um. Ele estava penteando o cabelo lá, né? Tá bonito, Lázaro. Liga o áudio aí que tá sem áudio. Liga o áudio, Lázaro. Boa noite, pessoal. Já deu nosso horário, inclusive com a Já tolerância, o nosso né? horário, já tem um número razoável. Estamos ao Muito vivo. pertinente aí as colocações Estamos do professor Jean. ao vivo na internet, ao vivo para o mundo inteiro, pelo YouTube também. Entendeu? Obrigado. Que bonito, que legal. Ao vivo para o mundo inteiro pelo YouTube. E aí, eu acho que a gente pode começar. Lázaro, vou dar um destaque para você aqui agora. Vou fixar a tua para todo mundo aqui, só para o pessoal poder ver um pouquinho mais você. E aí eu queria que você falasse aqueles áudios todos que você mandou dos grupos. Aí ficou um pedaço de um lado, um pedaço do outro, aí o pessoal compartilhou teus áudios para tudo quanto foi grupo. Entendeu? Ainda bem que é só coisa boa, né? E o que é bom tem que ser de fato compartilhado. Quero cumprimentar meu conterrâneo, que inclusive foi meu estagiário, César Augusto, do Tocantins. Vi que está aí desde o início. Um abraço. José Rebouças, Guilherme é da turma H, salvo engano, é conterrâneo nosso aqui também do Tocantins, e os demais, sinto-se abraçado, porque nós somos a família da agrimensura, pessoal. Tá? Venho trazer, pessoal, primeiro um contexto histórico da lei, né, porque a gente tinha muita falácia sobre essa questão da prorrogação ou não, né? Todos estão me ouvindo? Estou de fone de ouvido aqui. Muito bem. Foi bastante improvisada aqui essa situação, já era para eu estar em casa, e aí, dado esse alvoroço, né, do pessoal, recebi muita mensagem, Lázaro, o pessoal está pedindo um áudio e tal, e aí eu só estava compartilhando aquele que eu já tinha mandado, né, porque muita gente ia na correria. Então, pessoal, eu vou compartilhar com vocês aqui a nossa bendita Lei 10.267, que é a lei do georreferenciamento, né? Porque a gente ouviu falar muita coisa, só que a gente tem que entender o contexto que a gente vive no país, né? E a lei do georreferenciamento, lei 10.267, vou mandar ela aí para vocês no chat, tá? Você já conhece bastante, né? Mas estou compartilhando com vocês. Vou fixar, inclusive, tá? E aí nós temos que ela é uma lei que ela só alterou outras, né? Ela não trouxe aí uma inovação, assim, nossa, ela criou isso. Não, ela alterou umas já existentes, né? Altera dispositivos de diversas outras leis, tá? Então essa é a nossa lei 10.2007. E aí, nós temos, lá na frente, onde vai falar que ela altera a lei dos registros públicos, né? Que é a lei 6015, ela inseriu, né, no artigo 176, o parágrafo 3º e o 4º. Quando nós temos o parágrafo 4º, ele vai falar que a identificação do imóvel, de que trata o parágrafo 3º, que é a descrição já referenciada, tornar-se-á obrigatória para efetivação de registro em qualquer situação de transferência de imóvel rural, nos prazos fixados por ato do Poder Executivo. Olha só, ato do Poder Executivo, por exemplo, quando se trata de norma federal, é um decreto. Ou seja, cabe ao Poder Executivo dizer o cronograma de execução do georreferenciamento, conforme a lei. Isso lá em 2001, quando saiu a lei. Lá em 2001, quando saiu a lei. E aí, em 2002, nós tivemos o decreto 4449, que estabeleceu o cumprimento dos prazos conforme o dimensionamento do imóvel, né? Começando das áreas maiores para as menores. Então, aqui nós já afastamos aquele projeto dispositivo da lei, e não um decreto, porque o decreto é ato do Poder Executivo, é ato do Presidente da República, né? Então é isso.
Então, superada essa situação, temos, né, trabalhamos muito com georreferenciamento e tal, durante esse prazo. E aí, o bendito decreto regulamentador é o 4449, né, de 2002, que foi alterado. E quero também trazer para vocês uma situação interessante, né, que diz respeito muito ao georreferenciamento. Eu já vou transferir para... Já vou aqui mostrar para vocês o nascimento do provimento 195. Como é que se deu o nascimento do provimento 195? Esse provimento, gente, ele nasceu de uma DPF, tá? Eu vou postar para vocês aí, para vocês saberem de onde saiu esse provimento. Estou disponibilizando o link. Essa DPF, ministro Flávio Dino, tá? Há quem não goste, eu gosto de coração, porque afetou positivamente nossa área de trabalho, né? Uma decisão que ele proferiu nessa DPF. E temos que, no item 6, do georreferenciamento e certificação de imóveis rurais. Essa DPF, gente, vamos voltar lá em cima. Vem aqui, ó. Arguição de descumprimento de preceito fundamental 743. É uma ação de competência do Supremo Tribunal Federal. E aí, envolve diversos estados, sobretudo o da Amazônia Legal, Pantanal, enfim. E aí, nós temos, aqui veio, é uma ação ambiental, tá? Uma ação ambiental. Então, hoje, o georreferenciamento, ele não é algo só fundiário, algo só registral, mas ambiental, tá? E quando a gente fala em ambiental, nós temos, para acontecer mês que vem, a COP30. Não é isso, professor Ayrton? O professor Ayrton disse que vai... O professor Ayrton disse que vai me levar, já reservou hotel e tudo mais. Disse que nós vamos andar lá naqueles navios, lá em Belém, vamos ao ver o peso. Para pré-COP, né? Vocês vão passear lá no Vero Peso, é? Comer lá. Eu estive lá na... Tem uma carta de intenção pesada. Certo. Aí vamos aqui, pessoal. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, atualmente em fase de execução do acordo proferida por esta Suprema Corte, por meio do qual foi determinada a adoção de uma série de medidas pela União e pelos estados integrantes da região da Amazônia e do Pantanal, voltadas à reestruturação das políticas públicas de preservação dos biomas Amazônia e Pantanal, objetivando o pleno cumprimento do artigo 225 da Constituição Federal. Olha só. Quero cumprimentar meu nobre colega, doutor Wilson, que acabou de entrar. Um abraço, meu caro. E aí, pessoal, dentre as medidas que nós temos, agora nós vamos lá para o item 6, que vai tratar o georreferenciamento, vai falar do cadastro ambiental rural e tal. E aí nós temos aqui, ó, dentro daquela ação, nós temos um tópico, um item que vai falar do georreferenciamento e certificação de imóveis rurais. Olha só. E aí nós temos a Lei 10, que ele vai dizer, a Lei 10.931, instituiu o cronograma progressivo de certificação obrigatória pelo INCRA, como condição essencial para alterações nas matrículas imobiliárias, junto aos cartórios de imóveis. Inicialmente, direciona a imóveis rurais com área superior a 5.000 hectares. A exigência passou a abranger atualmente propriedades acima de 25 hectares. Com previsão de universalização do requisito a partir de novembro de 2025. Previsão, beleza?
Previsão. Vamos lá. E aí, o sistema de gestão fundiária, mantido pelo INCRA, deve concentrar toda a base de dados georreferenciada, oriunda das serventias extrajudiciais, dada a centralidade do órgão como fonte primária de tais informações. Entretanto, conforme relatos colhidos em audiências, muitas serventias extrajudiciais passaram a exigir o georreferenciamento antes mesmo do prazo legalmente estabelecido, sem a devida certificação do INCRA. Esta prática ocasionou o registro de um grande número de imóveis com dados geoespaciais armazenados em sistemas próprios, desconectados de uma base nacional unificada. Olha só, base nacional unificada. Base nacional unificada. Escreva essa parte. Base nacional unificada. Beleza? Pois bem. Visando superar esses entraves e fomentar a integração dos registros fundiários, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, editou uma série de provimentos normativos que regulam o registro eletrônico de imóveis, com destaque para os provimentos 89, 2019, 143, 2023 e 149, 2023. 149 é o Código Nacional de Normas. É obrigatório nós sabermos os procedimentos, sobretudo, que estão relacionados à agrimensura. Falar que a agrimensura hoje e não saber princípios registrais inerentes à agrimensura, saber dos tópicos que tratam sobre a matéria versada ali no Código de Norma Nacional, é duvidoso esse profissional, a atuação desse profissional. E aí, nós temos, dentre as inovações implementadas, destaca-se o serviço de atendimento eletrônico compartilhado, previsto no provimento 89, concebido como plataforma digital, voltada ao atendimento remoto dos usuários. E aí, vem falar também do ONR, né, que todos sabem. E aí, vamos lá. Conforme divulgado pelo CNJ, em 14 de janeiro de 2025, aproximadamente 975 cartórios receberam novos equipamentos de informática para facilitar a implementação da digitalização dos registros de propriedade. Olha só, digitalização dos registros de propriedade. O primeiro tópico, vamos lá? Base Nacional Unificada, Base de Dados Geoespacial Nacional Unificada. Depois nós temos o quê? Nós temos o atendimento pela internet. Aí vem. Além disso, foi desenvolvida uma solução de inteligência artificial destinada a acelerar a digitalização dos registros e cerca de 93% das serventias já dispõe de infraestrutura tecnológica suficiente para operar de forma plena com sistemas de registro eletrônico. Beleza. Considerando que as informações relativas à titularidade dos imóveis constituem elemento essencial para a efetiva implementação do acordo proferido no âmbito da presente ADPF, sobretudo no que se refere ao aprimoramento e integração dos sistemas de gestão ambiental e territorial. Olha só, integração dos sistemas territorial e ambiental. Outro tópico interessante que refere-se à agrimensura. Revela-se necessário conhecer o atual estágio de desenvolvimento e implementação dos S-REI. Olha só, porque naquele tempo, tá aí, mas tá manco, tá de boleta. E aí o ministro falou, não, peraí, bora ver aqui como é que tá isso. E aí, nós temos, diante do exposto, oficie o Corregedor Nacional de Justiça para que preste informações sobre o estágio atual de implementação do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, SREI. Notifique-se o Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis para, no prazo de 15 dias, apresentar relatório circunstanciado acerca do cumprimento pelos cartórios de registro de imóveis das obrigações de prestações eletrônicas de informações conforme Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional da Justiça, a fim de ampliar a identificação da dominialidade e demais requisitos previstos na Lei
12.651, que possam ser obtidos a partir de registros imobiliários. Beleza? Beleza. Olha só, houve a determinação para que o CNJ, né, prestasse esclarecimentos. Essa decisão, gente, ela é de 28 de abril de 2025. 28 de abril de 2025. E aí, nós temos o quê? Nós temos lá em... Só um momento. Em 3 de junho de 2025, nós tivemos o advento do provimento 195. Provimento 195. Vou parar a transmissão, espero que vocês tenham salvado esse documento para vocês entenderem o cenário que nós temos sobre o georreferenciamento. Tá? Vou compartilhar com vocês aqui o provimento 195, todo mundo já deve saber, né? Mas estou compartilhando. Inclusive, vou fixar também a peça anterior, que é a decisão do ministro, que deu origem aí ao provimento, tá? Então, nós temos que saber essa sequência de atos para nós chegarmos à conclusão de que se esse decreto nos afetou ou nos beneficiou. Olha só que conversa, né? E aí, pessoal, temos, portanto, lá em junho, né, a publicação do decreto. Está aqui, ó, provimento 195. Esse é o decreto. E aí, lá embaixo, nós temos diversas alterações trazidas por ele, né? E aí, para vocês verem que a natureza do georreferenciamento é ambiental, eu vou trazer para vocês aqui uma situação, ó. Criou o Sistema de Informação Geográfica do Registro de Imóveis, né? E, sobretudo, isso é uma matéria que afeta diretamente nossos trabalhos, né? E eu acredito que positivamente, né? E aí, mais abaixo, nós temos aqui, ó, uma informação interessante para dar cumprimento àquela decisão. Além das informações obrigatórias constantes no artigo 176, olha só, artigo 176 vai falar dos requisitos da matrícula, né? 176.2. E aí, além daquelas informações, nós temos que é obrigatório constar na matrícula o Código Nacional da Matrícula, a área em metros quadrados ou em hectares, aí a descrição perimetral, os casos de georreferenciamento e tal. E aí vem aqui, ó, no caso de imóvel rural, CCIR, o CIB, né, que é o antigo NIF, e o CAR. Olha só, o CAR. CAR é o quê? Ambiental, Cadastro Ambiental Rural. Por quê? Porque a ação trata de preceito fundamental pertinente ao meio ambiente, né? E olha só o que o ministro queria saber. Ampliação da identificação da dominialidade e demais requisitos previstos na Lei 12.651, que possa ser obtida a partir de registros imobiliários. Então, o CAR é um registro público. A gente sabe disso. O CAR é um registro público. Só que o que é mais fácil o pessoal ter acesso para fins ambientais, para fim de proteção do meio ambiente? É o CAR ou a matrícula do imóvel? Claro que é a matrícula do imóvel. Então, aqui no nosso estado, inclusive, antes desse provimento, era o oficial só poderia averbar o CAR se tivesse um parecer do órgão ambiental validando o CAR, né? Com o advento desse provimento, mudou esse cenário, tá? Então, passou a ser um requisito da matrícula. Hoje, tem que ter. Vai ter uma observação de que ele ainda está pendente de validação pelo órgão competente, né? Mas, essa é a orientação do Ministério Público local, né? Mas vai ser consignado ali na matrícula. Então, aqui nós já vemos o contexto em que se nasceu o provimento 195. Beleza. É um contexto ambiental,
gente, o contexto ambiental, tá? Provimento 195 nasce dentro da DPF 743, né? Que tem um contexto ambiental. Beleza? Beleza. Traz diversas outras disposições. E uma seção interessante é essa do saneamento. E aí nós vimos aqui para esse artigo, que esse artigo é o cerne da questão, né, que nos traz hoje, que é o que eu sempre falo que nós devemos saber, procedimento, sobretudo procedimento de retificação. Então vamos lá. Todo mundo está vendo esse artigo 440-AS? Todo mundo está vendo? Beleza. Então, pessoal, aqui nós temos um artigo direcionado aos oficiais de registro de imóveis, que vai dizer, para a realização dos atos registrais de constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais, bem como de direitos pessoais com eficácia real, de parcelamento do solo ou de unificação ou fusão, ou de instituição de condomínio, referente a imóveis urbanos e rurais, deverá o oficial de registro exigir previamente para o saneamento dos elementos de especialidade objetiva e subjetiva omissos, ainda não noticiados ou incorretos na matrícula, as seguintes averbações. Olha só. Comprei um imóvel, apresentei lá para registrar. Se eu não tiver esses requisitos aqui que a gente vai ver agora, tem que atender. E aí, vamos lá. O que o oficial tem que observar? Exigir previamente, ó. Exigir previamente. Olha só. Dados pessoais, né? Tem que estar correto, atualizado, enfim. Isso é especialidade subjetiva. Alteração de estado de personalidade civil é especialidade subjetiva e continuidade registral. Professor Jean Ribeiro comprou imóvel solteiro, hoje ele vai vender, é casado. Tem que averbar o casamento. Isso é continuidade registral. O casamento ele pode afetar diretamente a disponibilidade do imóvel, que é outro princípio registral. E a disponibilidade, por que pode ser afetada pelo casamento? Depende do regime de bens. Digamos que ele ama demais e casou com universalização, né? Olha, comunhão universal de bens. E aí, a esposa dele tem que participar do ato ali e tal, tem que ser registrado ali o pacto antinupcial, enfim. Tem essas nuances, tá? Então, por isso que tem essa obrigatoriedade de observar a questão de alteração, né, de estado ou personalidade civil, tá? E aí, vamos lá. O 3, aí aqui é o X da questão, da descrição do imóvel. E aí nós vamos lá. Descrição do imóvel. Tem mais de 5 mil. Nos imóveis urbanos, né? Temos ali as situações que vai remeter ao que seria a especialidade objetiva, né? Dos imóveis urbanos. Beleza. Os imóveis rurais, né? Temos também o que seria. E aí, os cadastros, né? Vem aqui os cadastros. E aqui nós temos, pessoal, o cerne da questão de retificação diária quando não houver elementos mínimos de segurança quanto à descrição da área, formato da poligonal e ou limites e confrontações, observando o disposto nos artigos 212 e 213 da Lei 6015. Eu, Lázaro Elias, sempre defendi e defendo e consigo comprovar a necessidade de prévia retificação à certificação. Primeiro se retifica, primeiro se organiza a matrícula para possibilitar que ela seja certificada. Então, isso aqui era um trabalho que ia ter de qualquer forma, tá? Ia ter de qualquer forma. Aí o pessoal
está desesperado, né? Se não fosse prorrogado o georreferenciamento, essa etapa aqui, gente, ela ia ser suprimida. Ia se resumir numa mera certificação do INCRA, em que não exige lá muitos requisitos, o procedimento pode ser, muitas das vezes, simplificado, o que é prejudicial para quem se dedica a estudar a matéria, aos procedimentos, né? E aí, agora, nós temos pacificado que a plataforma que o ministro queria lá atrás, né? O ministro falou lá atrás, olha, o que é que eu quero? Eu quero uma base de dados geoespaciais nacional e unificada. Aí criou-se o quê? Sistema de Informações Geográficas do Registro de Imóveis. Olha só. E aí, tem alguém... Professor Ayrton, acho que o seu áudio está ligado. Agora melhorou. Obrigado. Aí, pessoal, nós temos aqui, então, o nascimento da supervalorização da matrícula. E aí, vem a matrícula cumprindo todos os seus requisitos legais, sobretudo o requisito da especialidade objetiva, tá? E aí, observe que o oficial, ao receber qualquer ato de registro, ele vai ter que analisar a matrícula para que seja ela saneada, a fim de cumprir os requisitos. Ou seja, ela não tem o CCIR averbado, não tem o K averbado, não tem o CIB averbado. Tem que averbar previamente, antes de registrar a escritura. Olhou a matrícula e ele lá está dizendo assim, olha, aqui vai começar do ponto no pé da serra, dessa serra segue pelo rio, do rio vai direto até o pé de piqui, né? E do pé de piqui vai para o pé de ipê, enfim, descrição extremamente precária. Nós não temos elementos mínimos de segurança quanto à descrição. Quais são os elementos mínimos de segurança para a descrição do imóvel? É aquela descrição dotada de elementos técnicos. Quando se lê elementos, temos que entender como elementos técnicos. No mínimo, coordenadas polares. O que são coordenadas polares? Uma distância e um ângulo, para que perfaça um polígono fechado. Inclusive, a título de curiosidade, esse provimento ele foi além. Ele fala, ó, fecham, ó, se o perímetro possui coordenadas geodésicas válidas e fecha um polígono, olha só, é uma necessidade, né? Identificar as descrições que não fecham polígono. E aí nós temos aqui também, ó, se polar, olha só, descrição perimétrica que apresente coordenadas polares com erros de fechamento de polígono, olha só, erro na descrição do polígono. Então, a realidade, gente, dentro do provimento 195, a constatação desses déficits matriciais que nós temos, que é uma realidade nossa, do Brasil. E agora, eu vou perguntar a vocês, eu acredito que nós temos gente de todas as regiões do país, peço que, rapidamente, cada um se habilite de uma região, e professor Ayrton permita aí, para que me diga se as descrições das matrículas, ou que seja das transcrições que vocês têm aí no estado de vocês, se elas têm os elementos mínimos que permitam a descrição correta, que permitam o cumprimento da especialidade objetiva, que fecha um polígono.
Vocês têm essas descrições aí na região de vocês? Peço, professor Ayrton, que veja aí o pessoal para que se manifeste. Podemos começar com Rebouças, que é lá do sul. Obrigado, professor. Realmente, professor, tu faz uma explanação perfeita, conhece bem a situação das matrículas. Nós encontramos inúmeras matrículas precárias, né? Não consegue formar o polígono, não traz muitas informações. E através do sistema esse do RI, eu creio que é o grande momento, né? Nós estamos vivendo, eu estou com 40 anos de agrimensura, e eu nunca vi um momento como esse. Esse é um momento de se comemorar. E principalmente da gente, técnicos, buscar esse conhecimento. Até então, pouco tempo atrás, eu me preocupava mais em levantar dados. Tá, agora eu tenho esses dados, o que fazer, né? Então, recair sobre esses estudos, entender dos provimentos, entender da matrícula, né? O que é uma matrícula robusta, o que é que ela precisa ter. Então, lendo o provimento, você vê que a matrícula agora ela passa a ter muitas informações, porque você vai ter que conseguir identificar até pelo endereço, qual é a rua, qual é o número, a questão civil, né? Então, realmente é o momento. Esse é o momento da gente trazer isso para discussão aí. E o que mais tem é matrícula que não bate com o local. Muito obrigado, Rebouças. Rebouças, aí eu vou ter aí a fala dele representando a região sul, né? Que ele vai de Santa Catarina ao Rio Grande do Sul, passa pelo Paraná. É bem provável que ele está dentro aí do home, né, dele. E aí é um cara que fica ostentando aí, na verdade, né? E estudando também, né, professor? Estou estudando, ostentando e estudando. Muito bem. Obrigado, Rebouças. Professor Ayrton, pode falar. Vamos lá. Hoje todo mundo foi pego de surpresa, né? Numa situação de uma, vamos colocar assim, de uma canetada. Enquanto a gente estava trabalhando a nível de Senado e Câmara dos Deputados, quem vem acompanhando a gente nas últimas semanas, vem acompanhando que a gente tem feito um trabalho. Hoje, a gente tinha preparado uma carta de intenções para levar ao presidente do Senado. E aí, o que acontece? À tarde saiu o decreto prorrogando o prazo para 2029. A única coisa que eu não achei justo, Lázaro, nesse projeto, é que aquele camarada que fez certinho, que gastou seu dinheiro, investiu e pagou e fez seu referenciamento, e tem aquele que não pagou nada, que não fez nada até agora, entendeu? Esse cara que não fez nada ganhou 4 anos para ele poder fazer. Entretanto, Professor, eu lendo o vou. provimento 195, eu estudei ele profundamente e estudei o SIG-RI profundamente. Eu fiz um dever de casa, que é estudar desde que saiu o provimento 195, que você me colocou lá 3 meses atrás, ele entrou em vigor. De lá para cá eu venho estudando como é que funciona. Inclusive, tem um ex-aluno aqui da escola já preparando planilhas automáticas para inserir os dados no SIG-RI, entendeu? E eu até convidei ele, mas ele está dando uma aula nesse momento. E aí foi um ex-aluno de muitos anos aqui, o Matheus, lá da América Agrimensura, em Minas Gerais. Então ele faz umas planilhas, ele é muito bom de construir planilha. E aí o que acontece? Eu fui estudar mais profundamente para entender esse novo sistema de informação geográfica dos cartórios, que é a forma que o cartório está colocando as matrículas, os imóveis e tudo.
mesmo que não seja obrigatória. É isso que eu quero tentar acalmar todo mundo que estava nervoso hoje mais cedo. Já teve um tempo onde não era obrigatório fazer o georreferenciamento, mas a pessoa fazia por seus N motivos. Esses motivos continuam aí, né? Regularizar seu imóvel, regularizar junto ao sistema cartorário, regularizar de forma aonde você consiga ter um imóvel. E nesse formato que está aqui, eu gostaria que mais pessoas falassem um pouquinho do seu estado, da sua área. E tem mais gente entrando, a gente está também transmitindo ao vivo lá no YouTube, tá? Para poder colocar o pessoal. E eu gostaria de ouvir o doutor Wilson, como é que está aí em São Paulo, como foi a repercussão hoje aí em São Paulo, e explicar que o trabalho continua. Mesmo antes, quando não tinha obrigatoriedade do CIGEF-INCRA, entendeu? E aí o trabalho existia. Então, não é o fim. Tem gente dizendo que a profissão acabou hoje, né? Dizendo que o trabalho encerrou. E, na verdade, existem outros meios da gente desenvolver esse trabalho. E aí, queria passar a palavra ao doutor Wilson. O professor Ayrton, meu ilustre e respeitado amigo, professor Lázaro e demais nobres colegas aí que estão presentes nessa reunião, meus cumprimentos. Indo à questão que o professor coloca, bom, o assunto está fervendo, né? Está fervilhando em todos os grupos que a gente participa, e aí o pessoal tem dúvidas de toda maneira, tal. Mas, falando primeiro de matrícula, como o nosso colega José Rebouças falou lá do Sul, e o professor Lázaro estava querendo que se falasse nas regiões como está, eu acho que o problema das matrículas aí está no geral, né? No nosso país, nós temos a lei 6.015/73, que é a lei que rege o registro público, e que por muito tempo a gente poderia até, talvez num exagero, dizer que era um pouco letra morta, né? Porque se nós tínhamos o sistema registral, que era das transcrições, e o pessoal tinha que escrever naquele livrão lá, e o espaço era reduzido, e também acho que não tinha muita predisposição para descrever muito a propriedade. Então era aquilo lá, né? Começa na Barra do Córrego, vai até o Pau de Leite, e bababá, bababá. Bom, quando virou para o sistema de matrícula, as transcrições foram para o sistema de matrícula e abria-se a matrícula com aquela descrição lá, e ainda com prejuízo de que quem ia ler o livro para poder transcrever, aí passar para a matrícula, às vezes não entendia a letra de quem escreveu, e aí, além de lá já estar tão sucinto, ainda quando abria a matrícula, abria com um erro de interpretação. Então, as matrículas, elas nasceram em sua quase generalidade, quase totalidade, nasceram com esses defeitos, com essa precariedade que realmente não atinge e não atende, né, aos princípios básicos do registro, como o professor Lázaro estava falando, da especialidade objetiva, da unitariedade, enfim, o que acontece? Nós temos as matrículas, todas, maioria, carente de retificação, para aperfeiçoar. E agora, como também o nosso colega José Rebouças falou, nós estamos vivendo um momento em que
o que eu falei lá que poderia ter sido um pouco letra morta, agora não, saiu do 8 para o 888. Então, nós temos que aperfeiçoar as matrículas para que elas fiquem aptas a receber qualquer ato que seja praticado pelo seu proprietário, que ele tem ali as prerrogativas de proprietário, usar, gozar e dispor. Então, o que a gente está vendo hoje é que ele é proprietário, ele tem a posse e tem o domínio, certo? Porém, ele não tem todas as prerrogativas de proprietário. O agricultor, ele está indo lá no banco, que ele precisa levantar o crédito para ele fazer o custeio da lavoura, e ele estava acostumado a levar a matrícula dele daquele jeito lá, precária, mas é o direito real, né? Ele é uma matrícula precária, mas aqui em São Paulo não temos tão grande, mas só para exemplificar, eu vou exagerar. Ele tem uma matrícula que descreve com meia dúzia de linhas, muitas vezes só nomeando quais eram os confrontantes, todos já falecidos hoje, né? Mas era o direito real sobre 1.000 hectares. A matrícula, a quantidade de terra que está lá nela é clara, 1.000 hectares. Então, e aonde ela é? O local, pelo menos de uma forma genérica, no município tal, no bairro tal. Então, sabe-se o valor que tem aquela propriedade, embora ela esteja mal descrita, não atende todos os requisitos registrários, mas o gerente, o banco, se sentia confortável em colocar lá a hipoteca, a penhora, né? E concedia o crédito para o agricultor. Porém, hoje, o cartório não faz mais nada numa matrícula dessa. Se você não retificar, não aperfeiçoar, não deixar ela apta para receber todos os atos, seja o gravame do banco, seja uma transferência de titularidade, uma transmissão da propriedade, seja o inventário que vai legitimar os herdeiros do proprietário que consta lá, o detentor de domínio que está nela, ele faleceu. E quem são... Quando o proprietário falece, há uma cláusula, sai, se não me perdoe se eu errar o nome, que diz que a transmissão é automática do detentor do domínio para seus herdeiros. Porém, o domínio só é transmitido se houver um inventário que depois legitima os herdeiros e com o registro do formal de partilha que vão aparecer os sucessores ali hereditários como os atuais detentores do domínio. Bom, desculpa estar alongando, mas eu estou assim, professor, meus colegas, o professor Ayrton já viu me manifestar no grupo hoje à tarde. Já vi. E o que eu coloquei num áudio, e acho que eu escrevi também, é o seguinte. Ficou mudo. Microfone. Opa, eu bati o dedo aqui no teclado. O pessoal ficou muito preocupado, a nossa classe, é lógico, a gente é bairrista, a gente é classista, a gente está preocupado com o nosso trabalho, se nós vamos ter trabalho, se nós vamos poder continuar faturando ou não, uma vez que prorrogou o prazo do georreferenciamento. E eu disse e digo, e é o que eu penso, particularmente, respeito à opinião de todo mundo, mas eu não me preocupei quando começou a se falar, quando a Câmara dos Deputados aprovou, vai para o Senado e tal, vai adiar, e todo mundo já preocupado com isso, e realmente me surpreendeu, viu, professor? De repente, o decreto, quando eu vi, eu atendi uma cliente, uma colega de São Paulo,
Eu estou aqui a 70 quilômetros de São Paulo. E ela falou, olha, tem uma notícia muito boa aqui para mim, para o meu cliente, que talvez não seja tão boa para você, mas acabou de sair o decreto que adiou, prorrogou o prazo. Eu falei, doutora, minha colega, não se preocupe, para mim também é boa a notícia, sem problema. Graças a Deus tenho trabalho aqui que está me deixando louco aqui, de tanto que tem que trabalhar tal, mas não é em função do georreferenciamento em si, e sim da retificação de registro, da retificação da matrícula. Então, por isso, eu não me preocupava que ia prorrogar, e não estou preocupado porque se concretizou e prorrogou até 2029. Eu estou com muito trabalho e vou continuar com muito trabalho, porque o que está demandando é a retificação do registro. Os registros nossos, eu acho, voltando de novo do professor Lázaro, procurando saber de cada região, eu acho que é no Brasil todo. As matrículas são carentes de retificação. E a retificação, só para completar a ideia, desculpa alongar, agora, o georreferenciamento, ele está intimamente ligado com a retificação. Meu Deus, se eu vou retificar um imóvel, eu vou ter que fazer o levantamento para poder fazer a descrição, atualizar os confrontantes, deixar tudo ok, ver a localização, amarrar o ponto inicial lá na estrada, no quilômetro tal, para atender o que no urbano nós temos lá como a distância da esquina mais próxima, enfim. Eu estou fazendo muita coisa de ponto de amarração aqui, de matrícula que não está georreferenciada, mas ela fecha o polígono, como o professor falou ali, professor Lázaro, ela tem os azimuts de distância, tem coordenadas, ela fecha, porém não tem amarração do ponto inicial, a especialidade da matrícula, de dizer que o imóvel, onde ele realmente está, um ponto seguro e imutável, né, que os registradores gostam de falar. A matrícula tem que ter um ponto seguro e imutável do início da descrição. E aí, no mínimo, isso a gente está fazendo muito, e nós, profissionais que temos um rastreador de GNSS, a gente colhe uma coordenada, localiza o imóvel no globo terrestre, recolhemos um termo de responsabilidade técnica, mas isso não basta, não serve para o cartório, porque o poder competente é a prefeitura. Então, você faz tudo, leva para a prefeitura, para alguém olhar lá, falar, está certo, e daí expedir a certidão. E isso leva tempo. O agricultor fica esperando, tal. O gerente do banco, que já concedeu o crédito, foi pego de surpresa, está com um problema lá e precisa resolver. Bom, então é isso, gente. O que eu gostaria de... A minha contribuição aqui é de falar para os colegas, deixar os colegas mais tranquilos, que o que vai fazer a demanda da gente continuar georreferenciando, certificando, porque a lei do georreferenciamento não tem multa, tinha esses prazos, mas é aí, findou o prazo. Se a pessoa não for fazer nada, não for vender, não tem inventário, não vai pegar empréstimo no banco, vai fazer nada, ele não tem que fazer nada, o obriga a fazer. Agora, quando tem que fazer, tem que retificar, e para retificar vai georreferenciar, porque ninguém vai gastar duas vezes. Se eu vou retificar, eu já retifico com o gel e com a certificação, que já não é barato. E para depois não ter a hora que findar o prazo, ou esse novo prazo, a turma fica brincando aí, que vai prorrogar indefinidamente e a gente morre e não vê o prazo acabar. Não interessa, vai fazer retificação, que é o que precisa agora, vai já referenciar e vai certificar. Eu, pelo menos,
é uma questão, acho, até moral, ética, de você instruir, falar para o seu cliente: ô, meu amigo, você está precisando retificar, né? Então, o prazo de georreferenciamento foi prorrogado, mas já que eu vou medir o seu terreno, eu vou medir com rastreador, com GPS, e vamos fazer a certificação. Pelo menos você gasta uma vez só, porque sem retificar, sem ser georreferenciado e sem ser certificado, a hora que georreferenciar e certificar é outra retificação, porque o cartório, ele entende, nós todos sabemos, que a hora que vai averbar, vai colocar a planta e o memorial vindo do CIGEF, o cartório entende que é retificação, e ele quer anuência novamente de todos os confrontantes. Ora, então é isso, gente. Fiquem tranquilos, vamos continuar trabalhando, cabeça fresca, fazendo o nosso bom trabalho, atendendo nossos clientes, e tudo em cima da questão de aperfeiçoar as matrículas. Não é o prazo do georreferenciamento que está determinando esse trabalho, esse serviço que nós temos que fazer, e sim a retificação. E sem falar da uso capião, só mais um adendinho, é que desde lá de 2001, quando saiu a Lei 10.267, a uso capião sempre foi uma exceção. Tinha lá o prazo para todos os tamanhos dos imóveis. Porém, se fosse entrar subjúdice, se fosse judicializar uma ação envolvendo o imóvel, já tinha que atender o georreferenciamento, independente do tamanho. E, salvo engano meu, não tive tempo de analisar com tanto presteza e tal, eu acho que esse artigo lá da 10.267, não sei se foi revogado. O professor Lázaro pode nos dizer. Não foi. Inclusive, numa perícia aqui, de divisão, instruíram a inicial com a descrição precaríssima. O imóvel sofreu diversos desmembramentos, não apurou remanescente, e a área extensa demais. E aí pediram proposta de honorários. Eu apresentei uma proposta de honorários igual pede para Deus, uma área de 3.000 hectares, para eu ter que descobrir aonde é a área que vai dividir. Aí eu tinha que apresentar, né? Deu o prazo, apresentei, aí impugnaram, evidentemente. Aí foi a hora de eu manifestar, estava intimado, falei: ó, excelência, tá bom, mas as partes não cumpriram o dever deles previsto no artigo 225, parágrafo 3º, que é de identificar o imóvel com coordenadas georreferenciadas do Sistema Geodésico Brasileiro, a área em litígio, ou seja, nos autos que versem sobre imóveis rurais, né, a identificação do imóvel deverá ser feita com coordenadas georreferenciadas, enfim. E aí o juiz: opa, então 15 dias para vocês apresentarem essa descrição na forma que o perito solicitou, né? E aí é a lei, né? A lei tem que ser cumprida, né? Temos isso. Era uma exceção desde lá de 2001, que se tivesse subjúdice, tinha que ser georreferenciada. Então, se não foi revogada, continua. Sim. E fala subjúdice. E naquele tempo não tínhamos essas coisas extrajudiciais, que, por analogia, tem que ser também. Se você for fazer um uso capião extrajudicial, você vai ter que georreferenciar também. Só registra se tiver a certificação. O procedimento vai ter a qualificação positiva e o registro da uso capião fica condicionado à apresentação da certificação do INCRA. Então é isso aí, meus colegas, me perdoem, mas eu acho que a minha melhor contribuição Doutor seria... Wilson, é sempre um prazer escutar a sua preleção aqui, junto conosco, aqui para acalmar os ânimos. É sempre importante a gente ter aqui a voz do profissional e da experiência, que é muito importante para mim e para todos aqui. Evandro, você está com a mão levantada, a palavra é sua, Evandro. Não, para falar sobre a matrícula precária, né? Que fala de cada região do Brasil aí, né? Eu sou aqui de Mato Grosso, né? É uma área pequena, de 24 hectares. Mas fala assim: ao norte, acontece José Luiz Cardoso e o Código Civil. Pronto, mais nada.
Como é o nome do córrego aí? Como é o nome do córrego? Chibiu. Mas é verdade, Aí, a gente está com um ao país sul, muito... de Anjo Augusto de Souza, já morreu faz tempo. A gente está com Ao um leste, Brasil terra muito de... precário, entendeu? Entendeu? E estamos aqui para trazer essa luz a todos, entendeu? De maneira a ficar mais fácil de compreensão e entender que a gente tem que retificar para depois colocar. Se o prazo for prorrogado ou não, como disse o doutor Wilson, a gente não tem que se preocupar com o prazo, entendeu? O georreferenciamento é uma aprendi uma realidade, né? coisa, Lázaro. A gente pode fornecer para o cliente aquilo que ele quer e que ele precisa. Muitas vezes a lei não o obriga, como bem o Wilson colocou. Hoje a obrigação é de se retificar. Mas não... obrigação tem que se retificar, entendeu? E eu concordo que a obrigação tem que fazer a retificação para que a pessoa possa regularizar o seu imóvel. Tá? Só que a gente, como sendo classista, como bem colocou o doutor Wilson, nós temos que agir em benefício nosso, né? Vamos dizer, o que o pessoal fala popularmente, que é puxar brasa para debaixo do nosso espeto. Exato. Germano, faz a retificação, lá em 2029 nós vamos certificar esses imóveis todos e ganhar o dinheiro. Tem que garantir o sustento da prole, doutor Wilson. Mas o melhor ainda é que, ao puxar a brasa para a gente, inteligentemente e até profissionalmente, mostrando ali competência, ética, honestidade. Nós, como profissionais, a gente orienta o nosso cliente. Sim, então, e cobra adequadamente pelos serviços que vai ser. Lógico, então, olha, eu posso retificar para você, fazendo um levantamento aqui com estação total, como está adiado o prazo, eu posso inserir as coordenadas polares. Só que hoje não é mais admitido coordenada polares com o advento do 195. Eu exagerei. Instituiu o Sistema de Informação Geográfica SIG-RI. Então, hoje, todos os procedimentos que refletem no registro de imóveis, que tem por objeto ali mexer na descrição, tem que ser com coordenada georreferenciada do Sistema Geodésico Brasileiro. Pronto, então, melhor ainda, é coisa nova ainda, desculpa, a gente ainda tem que se familiarizar. Mas então, tá aí. Você tem que esclarecer seu cliente e mostrar para ele, olha, se ele te procurou, é porque você já goza de uma confiança dele, ele te procurou como profissional, você tem a obrigação de esclarecê-lo a respeito do assunto, porque ele é leigo, ele às vezes não conhece nada, ele só é proprietário da terra. Então, sim, você vai fazer um diagnóstico da situação dele e dizer para ele, olha, a sua situação está assim, assim, assim. E para resolver isso, para atingir o seu objetivo e para deixar o seu imóvel devidamente registrado e com a matrícula apta a ser praticado todo e qualquer ato civil, né, que diz respeito à propriedade, nós temos que fazer isso. O georreferenciamento, pegar a anuência dos confrontantes, fazer um laudo para justificar, porque às vezes a área dá muito maior, ou até quando dá menor, o que eu falo, a gente é igual jogar o sapo na água, né? Daí é muito tranquilo para a gente dizer só o seguinte no laudo para o registrador ficar confortável. Ninguém gasta dinheiro para retificar uma matrícula em que se diminui a área, a não ser pelo fato de querer simplesmente aperfeiçoar a matrícula, não é?
A boa-fé é presumida quando a área dá menor. Agora, quando dá maior, você tem que, às vezes, rebolar e fazer um laudo muito bem substanciado para dizer para o oficial do registro se sentir confortável de falar, perceber que o imóvel sempre teve aquela característica, sempre foi daquele jeito. Ele começava na Barra do Córrego, ia até a Valeta lá no Espigão, depois ia lá onde tinha um monjolo. Se você for lá achar um resto do monjolo, você fotografa e depois você, no seu laudo, você vai falar, olha, o vértice tal é onde está o monjolo, da foto tal, e vai fundamentar seu laudo para dizer que a retificação se dá intramuros, você não está anexando a área de posse, você não está anexando a área que o seu cliente comprou de um outro título que está imprestável e você está jogando para dentro da retificação. Enfim, você tem que provar que a retificação é intramuros. Isso é um grande cerne da retificação, viu? Porque você identificar os confrontantes e até pegar a anuência dele é uma coisa. Agora, o que o cartório tem medo? O que o registrador tem medo na retificação? É que você esteja montando uma fraude, você esteja jogando a área de posse para dentro da área do título, para alcançar domínio daquilo que você só tem posse, que a propriedade se compõe de posse e domínio, né? Quando você tem uma coisa e não tem a outra, tá capenga, tá manco. Então, às vezes, o pessoal usa esse subterfúgio de retificar, mas, na verdade, está jogando uma posse que foi comprada ali, que era contínua e contígua, e jogando para dentro do título. Então, o pessoal briga muito com o oficial de registro de imóveis, mas, gente, tem que pensar que o cara tem a responsabilidade dele, tem as leis que ele tem que seguir, e ele tem que se sentir confortável e amparado legalmente para ele qualificar positivo uma retificação diária. E, às vezes, ali, quando você submete que ele faz uma nota de devolução às exigências dele, às vezes ele está te fazendo um favor de te dar um norte, te dar um checklist. Olha ali o que ele está pedindo, se pode atender, atende, pô, e resolve, e aí vamos para frente. Você cumpriu o seu trabalho, seu cliente ficou satisfeito, você recebeu e você está pronto para a próxima. Isso aí, gente. Certo. Germano, faça a sua pergunta com suas considerações. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu tenho gosto de ser muito objetivo nas coisas que eu faço, por isso eu já vou perguntando logo ao professor Lázaro, qual a força desse provimento para obrigar os cartórios a fazerem essas instruções aí? Porque o grande problema, no meu modo de entender, é exatamente o indisciplinamento dos cartórios, porque cada um faz uma coisa diferente, cada tabelião tem um modo de agir, um pede a carta de anuência, outro pede assinatura, outro não pede nada. Então, há uma verdadeira bagunça nisso aí. E aí eu queria saber qual a força desse provimento para fazer os cartórios cumprirem aquilo que está dentro do provimento. Certo. Esse provimento, ele foi instituído nada mais, nada menos que pelo Conselho Nacional da Justiça, Corregedoria Nacional da Justiça, né, que tem o poder de fiscalização e normatização do Poder Judiciário de atos praticados por seus órgãos e pelos serviços extrajudiciais. Olha, a Corregedoria Nacional da Justiça é quem fiscaliza os cartórios, inclusive. Olha só. Então, é a maior autoridade fiscalizadora dos cartórios que instituiu esse provimento.
E violar a disposição de um provimento desse é o mesmo que violar uma lei. Ele é uma norma, né, jurídica que tem força de lei. Tá? Por quê? Aqui nós temos um compilado de normas, né, de leis, entendeu? Que visam o cumprimento de princípios registrais. E os princípios registrais, né, os princípios do registro de imóveis, eles são supranormativos. Ou seja, a lei, a norma é feita de acordo com ele. De acordo com ele. Então, vejamos, antes da Lei 6015, e até muito tempo depois de se fazer aí a interpretação jurídica desses princípios, não se ouvia falar em especialidade objetiva ou subjetiva em leis. Aí vocês vieram, nós tivemos aí em 2017 a lei da REURB. Quando vocês forem aí na lei da REURB, vocês vão ver lá, pode dar um Ctrl F na lei 13465 de 2017 e digitar assim, especialidade objetiva, olha. Especialidade objetiva é o quê? Um princípio registral. Vai dizer que mitiga. Para vocês verem. Então aqui nós temos uma situação que vai remeter ao cumprimento dos princípios, tá? E aí eu vou chamar a atenção de vocês para uma situação que é vocês, nos âmbitos dos listados de vocês, se organizarem quanto instituição para se aproximar dos cartórios através das entidades de classe que representam. Aqui no nosso estado nós estamos nos aproximando da Noreg, né? Por quê? Gente, cartório pedir retificação é emolumento, gente. É emolumento, é bom para eles. E aí você se aproxima, você sabia que tem esse provimento que exige e tal, minha filha, eles vão brilhar os olhos. Eles vão brilhar. Aqui no nosso estado, a retificação ela é por hectare. Sabe o que eles vão fazer? Vão pedir igual pedia para a GEL. Vai ser cumprido aqui. Entendeu? Inclusive, nós vamos nos aproximar aqui, vamos tentar uma nota conjunta, né? Ou então recomendar à Noreg que oriente os oficiais para cumprir este provimento na íntegra. Porque se não cumprir, a gente pode reclamar, inclusive, no CNJ. Aí o CNJ vai penalizar pelo descumprimento de uma norma dele. Porque é dever, vamos lá, é dever dos registradores, vou mostrar para vocês aqui a força que nós temos. Vamos lá. Só um momento. Vou mostrar para vocês aqui um dos deveres, e aí vai responder perfeitamente a pergunta do nosso colega Germano. Sou Germano. O oficial de registro de imóveis, essa é a lei 8935, que é o Estatuto dos Notários e Registradores, tá? Estou mandando aí no chat. E aí vem, ó, são deveres dos notários e dos oficiais de registro. E aí, oficial de registro, nós temos o oficial de registro de imóveis. E aí vem, ó, observar as normas técnicas estabelecidas pelo juízo competente. Olha só. Norma técnica. O provimento é uma norma técnica. Já pensou? Aí, beleza. Aí ele não observou o provimento 195. O que acontece? Aí nós temos aqui, ó, são infrações disciplinares que sujeitam os notários e oficiais de registro às penalidades previstas nesta lei, a inobservância das prescrições legais e normativas. Então, nós temos o provimento, que é uma norma. Se ele não observar, ele incorre numa infração disciplinar. Entendeu? E aí, infração disciplinar tem pena. E, dentre elas, inclusive, tem a perda da delegação. Então, vocês acham que um negócio que vai dar dinheiro para eles, que o descumprimento pode ensejar um procedimento disciplinar, pode, inclusive, dependendo da gravidade que envolver a situação, ser aplicada a pena de perda da delegação? Vocês acham que eles vão
assumir esse risco, é muito mais fácil para eles exigir, é muito mais vantajoso, inclusive economicamente falando. Então, por isso que eu recomendo a todos vocês a aproximação dos registros de imóveis, para esclarecer, olha, você sabe, né, que o GEL foi prorrogado, mas nós temos o provimento 195, no qual o artigo 440 AS, está para cima, desculpa, RS, aqui, ó, 440 AS vai exigir prévia retificação. E aí você pode bater no peito assim e falar, eu consigo provar que suas matrículas necessitam ser retificadas. E aí nós temos o seguinte, urbano, por exemplo, urbano, nós vamos ter um lote urbano com 10 metros de frente, 10 de fundo, por 30 nas laterais. Isso não cumpre especialidade objetiva, gente. Não cumpre. Tem que ter, no mínimo, coordenada polar. E hoje, com o advento do 195, nós temos que ter a geolocalização. Tem que ser georreferenciado para alimentar o SIG-RI. Então, você pode chegar aí, isso aqui não atende. Não atende. Não temos elementos mínimos. Olha só, aqui, ó. Elementos mínimos. Vou compartilhar esta guia. Ó, que não, a retificação diária deve ser exigida quando não houver elementos mínimos de segurança quanto à descrição da área. Então, 10 de frente por 20 nas laterais, 10 de frente e fundo por 20 nas laterais, é desprovida essa descrição de elementos mínimos que dê segurança à identificação do imóvel. Então, eu garanto a vocês que vocês podem bater no peito e mostrar para o oficial. Eu mostro para vocês. E vocês podem ir atrás do juiz corregedor permanente e falar, doutor, eu te garanto. E me coloca à disposição e toma a liberdade de dizer que o doutor Wilson também está à disposição para orientar vocês nesse sentido, de enfrentar essa matéria e a gente mostrar que o decreto que prorrogou o georreferenciamento até 2029, na verdade, ele não excluiu de nós, não nos tirou um trabalho, não. Pelo contrário, ele adicionou um. Ele adicionou um, gente. É um a mais que nós temos. Tá? E agrimensor, gente, é uma profissão muito antiga. E eu vou tomar a liberdade de pegar uma frase que é dos advogados e vou estender aos agrimensores. A agrimensura não é profissão de covardes. Viu? Então, peço aos colegas que sejam corajosos e, tecnicamente, quem entende de descrição de imóveis somos nós. Só que eu quero que os colegas também se debrucem no normativo pertinente, por exemplo, que é aqui o provimento 195. Tá? 195. E o provimento 195, interessante que o doutor Wilson estava falando ali mais cedo, e muito pertinente, ó. Agora nós temos aqui, ó, o deferimento do pedido de retificação diária dependerá do cumprimento dos requisitos legais e do convencimento do oficial de registro de imóveis. Ou seja, você tem que trabalhar para convencer ele que aquele imóvel necessita ser retificado. Olha, tem que ser retificado, porque não condiz com a realidade, porque essa medida era para ser X, está Y, né? Mas isso tudo dentro da configuração geométrica do imóvel, tá? Porque nós temos imóveis que têm ali as características, e muitas das vezes vai acontecer uma fraude procedimental. Tem colegas agrimensores, colegas nossos, que querem se valer de fraudes procedimentais para englobar uma posse. Isso não pode ser admitido. Isso não pode ser admitido. Inclusive, temos que tomar cuidado, porque o artigo 9 do artigo que vai versar, que é o 440-X, vai versar aí sobre a retificação, vai dizer que, aqui, ó, havendo indício de grilagem de terras, fraude procedimental, declaração falsa ou cometimento de qualquer outro ilícito pelo requerente ou pelo profissional técnico, o oficial de registro comunicará
o fato ao juízo competente e ao Ministério Público com as cópias dos documentos necessários à análise. Já pensou? Então, tem que ter cuidado. É necessário? É. Vocês têm que ser corajosos para se aproximarem dos registradores de imóveis sobre a necessidade de retificação, sobretudo para alimentar o sistema de informações geográficas do registro de imóveis, que é uma obrigação do oficial, eles têm que alimentar, o CNJ está fiscalizando, o ONR cobra o cumprimento, é um ano para eles alimentar o sistema com o que já tem, e a partir do vigor, né, da entrada em vigor do provimento, nós temos aí a exigência de tudo que for mexer na poligonal tem que ser já referenciado para subir para a base de dados ali do SIG-RI. Então, pessoal, espero ter aí respondido o seu Germano, tá? E aí eu vou passar a palavra aqui para o Evandro. Evandro, aquela hora eu te interrompi, meu amigo. Desculpa, né? Mas o córrego Chibiu, ele não pode mudar esse nome, não, né? Porque é um limite natural, ele vai continuar com esse nome e a confrontação vai ser ele, né? Eu só achei engraçado. E aí, só aproveitando antes que eu esqueça, professor Wilson, doutor Wilson falou em pau de leite, né? E aí eu lembrei que pau de leite aqui no Cerrado, gente, tem muita gente que usa ele para fazer o chá como vermífugo. Rapaz, mas a reação é terrível, né? Eu não vou falar aqui porque não convém, mas é difícil. Não sei se o doutor Wilson já fez uso, mas não terrível. Podemos derrubar o vídeo que está sendo transmitido no YouTube. Certo. Aí, Evandro, pode falar, meu amigo. Professor, nota final, eu recebi aqui agora um cliente, entrou em contato comigo, né? Você falando que procurava o cartório para fazer retificação geográfica, né? Georreferenciada. O lote dele é pequeno, você está falando assim, tem que procurar o cartório. 10 por 18, 10,80 por 7,20 por 25 nas laterais. Isso aí eu amanhã vou no cartório, vou conversar com a cartorária lá, né? Para falar que tem que ser georreferenciada, as matrículas agora, tem que fazer a retificação demonstrada, tudinho, entendeu? Uhum. Exatamente. Acabei de receber um comunicado aqui agora de um cliente me procurando para fazer essa medição amanhã para ele. Só que amanhã cedo, antes de conversar com o cliente, eu vou no cartório conversar sobre isso. Isso é o que deve ser feito nas localidades de atuação de todos vocês, tá bem? Doutor Wilson levantou a mão e o Zé Rebouças, né? Pode falar. Doutor Wilson, então, vou falar. Lázaro, professor, estava ouvindo a tua fala aqui e isso me remeteu a uma grande felicidade. Hoje eu tenho na minha carta de clientes a registradora do município que eu moro, a doutora Paula. Ela é minha cliente, eu tenho prestado alguns serviços para ela. Quando ela tem dúvida que o pessoal está fazendo uso capião, principalmente em alguns bairros que tem aqui, e começa a entrar os processos. E como é um loteamento com a descrição muito precária, antigo, ela pediu que eu fizesse o levantamento de todos os lotes existentes, são os 30 lotes, que é para ela justamente ter o controle de toda vez que entrar um levantamento topográfico, né? E, inclusive, ela também me convidou para fazer um trabalho lá no Espírito Santo, que ela é de lá do Espírito Santo, e o cartório dela tem apenas 5 anos aqui no município. Eu chamei o Fábio, que é um colega que eu conhecia aí, ele fez o trabalho de campo lá e eu fiz toda a parte de escritório aqui. E agora eu estou buscando uma relação com os registradores da cidade vizinha aqui, que é Arroio dos Ratos, mais Barão do Triunfo, e nós estamos meio que se organizando para, talvez em dezembro, a gente fazer um seminário sobre georreferenciamento, né, e sobre o SIG-RI. E aí nós vamos chamar alguns convidados, como cartorários, como
advogados, como corretores, e certamente nós vamos estender, dando tudo isso certo, que a gente está pretendendo fazer isso, certamente nós vamos convidar algum de vocês, o professor Ayrton, você, para dar pelo menos uma parecida, assim, virtual, né? E eu espero contar com vocês para que a gente possa, de repente, desenvolver esse seminário aqui. Eu estou me baseando no manual do SIG-RI, porque tem aí à disposição vários vídeos, estou ouvindo, né, todas as orientações de como você acessar os mapas, de como você cadastrar o polígono. Eu vi hoje a tabela do Matheus, professor Ayrton, e até entrei em contato com ele, até chamei a observação que ele não gera o shapefile, ele só meio que transforma ali em geográfica, né? Em geodésica, em UTMs e graus, minutos e segundos e tal. Ainda não está gerando o shapefile. Eu falei, olha, até me interessei pela tua planilha, mas eu gostaria de ter os elementos vetorizados, porque ali vem uma coisa mais robusta, né? E você pode também cadastrar polígonos em massa. Então, eu estou muito feliz e me sinto com a presença de vocês na obrigação justamente de estudar, entender, que é para justamente adquirir essa coragem necessária. E a coragem você só adquire não é porque você é corajoso, é porque você tem conhecimento. Se você tiver conhecimento de causa, entender da lei, né? Porque o agrimensor, eu falo por mim, né? Ele andava muito distante. O negócio dele é ir lá fazer o levantamento e tá aqui. Não, mas agora é diferente. Agora as coisas mudaram, né? Agora a gente precisa dessa relação, se aproximar da literatura, se aproximar dos registradores, não brigar com os registradores. Os registradores, pessoal, a gente tem que ir para o enfrentamento, mas nós precisamos tratar o registrador tão bem quanto a gente trata nossa namorada, nossos filhos, porque eles são nossos parceiros e nós somos parceiros dele. Então nós temos que buscar essa harmonia, né? E não essa polêmica, essa briga. Claro que enfrentamento se dá no campo jurídico e não pessoal. Tem que ser então, um enfrentamento feliz, técnico. né, com isso. Exatamente. Né? Técnico. Até porque, para nós enfrentarmos como técnicos um oficial é muito mais desfavorável, gente. Tá? É muito mais desfavorável. Oficial de registro é profissional do direito. Nós somos julgados por nossos colegas. Muitas das vezes, nosso conselho, lá quem faz parte da comissão de ética, é um técnico em elétrica. Não tem nada a ver com agrimensura. A pessoa é quem vai nos julgar num conselho profissional. E o oficial que vai julgar ele é um juiz. Olha só. É quem condena, quem cometeu um crime. Então, ele entende das garantias constitucionais e tal. Então, assim, é muito desfavorável para ficar atribuindo certas condutas ao oficial, a fiscalização dele, entendeu? Sem ter ali um fundamento jurídico, sem tentar um diálogo, é muito desfavorável para nós. Por quê? Se o oficial representar qualquer um de nós num conselho, meu amigo, é quase certo que é desfavorável demais para nós. É quase certo. Porque a ele foi dado constitucionalmente o dever de zelar pela propriedade imobiliária, que é um direito constitucional. Então, é o oficial de registro que tem essa garantia. Então, a gente tem que manter a harmonia, né? Respeitar as instituições, ter um agir técnico, né? E aí nós vamos ter o sucesso que é esperado. E essa rinha, né? Ai, não sei o quê, fala mal de cartório, isso não leva para lugar nenhum. Vamos aprender a trabalhar, gente. Quem sabe trabalhar com retificação, viu esse decreto como uma oportunidade. Fala, meu Deus do céu, agora eu vi que meus filhos ainda vão medir as terras. Entendeu? Agora eu vi, agora eu tenho certeza, né? E aí, nós temos mais esse mercado. Então, eu recomendo a vocês que vão estudar, sobretudo, esse provimento,
Depois, professor Ayrton, nós vamos fazer uma maratona com o tema Conhecendo os princípios registrais inerentes à agrimensura, retificação de registro, né? A gente tem que fazer sim, Lázaro. Eu quero ofertar isso a todos os alunos da escola, alunos e ex-alunos do colégio, de uma maneira que a gente possa ofertar essa maratona aí de retificação, que muitos são iniciantes, outros já têm mais experiência, mas a gente tem que mostrar, e acho que o objetivo da gente como escola, como instituição, meu objetivo também como professor, como educador, é mostrar o caminho para esse pessoal, mostrar que você tem um caminho, entendeu? Isso é importante de fazer essa maratona com quem sabe trabalhar. Aqui nós temos, aqui na sala, tem o professor Jean, tem o professor Lázaro, o Wilson, que é a sumidade, entendeu? Nós temos também o professor Gonzaga, que eu chamei para tentar participar aqui do bate-papo hoje, mas ele está em trânsito, entendeu? E aí o que que acontece? A gente tem que fazer e mostrar o caminho que vai poder trabalhar isso de forma. Eu queria dar uma palavra tanto para o Joca quanto para o Gilvan e depois eu passar a palavra para o Wilson. Fala, Joca. Quero ouvir as suas palavras. Ligue seu microfone, está desligado. Alô, tá ouvindo agora? Professor? Agora sim. Ouvindo. Pronto. Boa noite aí aos senhores professores, a todos do grupo. Então, deixa eu falar a vocês. Rapaz, aconteceu que hoje o tabelião, né? Foi nem o tabelião, o advogado lá do cartório de imóveis, ele me ligou, né? Disse, rapaz, tem uma área aqui de um cara aqui em Camaçari que 1/3 da área de Camaçari pertence a essa família. 1/3. E aí o que acontece? Ele disse assim, aquela área de Anderson, como é que vai ficar? Eu disse, doutor, deixa eu falar um negócio ao senhor. Primeiro, existe uma certificação de uma fazenda que está 90% dentro da área. Beleza? Tem um carro, tem tudo. Eu posso, com um documento, vou fazer pedir uma autorização ao seu Anderson, que ele autorize, tirar o cadastro ambiental dentro da área. Porém, existe um outro problema. É que a certificação que foi feita irregularmente nessa área de Dr. Anderson, vocês registraram essa certificação. E aí, só com o juiz. Eu não posso fazer mais nada, a não ser que a gente entre em contato com o certificador para ele poder retirar. Senão que ele não vai fazer isso. Agora, acontece o seguinte, como é que pode? Existe a matrícula, né, de Dr. Anderson, a fazenda tem mais de 40 anos, chegou um certificador agora, botou cadastro ambiental, botou tudo, 90% da fazenda do cara. Então, a pergunta é a seguinte aí, Lázaro, é o seguinte, nesse caso, eu posso até, com autorização de seu Anderson, ele se responsabilizando em eu retirar o cadastro ambiental dessa fazenda, da área dele, mas a certificação, de fato, só através do juiz. É isso? Me confirma aí, com essa nova lei aí do provimento de 95. A certificação, gente, continua sendo a gestão dela pelo INCRA, porque, por lei, compete ao INCRA certificar, né? E aí nós temos um manual técnico, né, que vai dizer como deve ser feita uma certificação, e temos um manual técnico, inclusive, da gestão da certificação, que são as operações, que vai tratar das operações pós-certificação. Por exemplo, constatei que está tendo uma situação de sobreposição de imóveis. Então, se envolve um imóvel certificado, né, e você tem prova disso, vai pedir ali um cancelamento, por exemplo, né? E o Comitê Regional de Certificação, né, vai analisar seu pleito, né? Se for caso de judicialização, inclusive, aqui, ó, nós temos a situação no provimento, ó,
da sobreposição de área entre imóveis. Olha só. O oficial de registro, ele tem umas operações que ele pode tratar essa matéria diretamente no cartório. Isso pode parar lá no juiz, por exemplo, mandando bloquear as matrículas dos clientes. Olha só. Chama-se de procedimento de autotutela registral, né? Porque vem aqui e aí vai remeter lá para o procedimento de autotutela registral, que é o último tópico do provimento, tá? Vamos aqui, ó, procedimento de autotutela registral. Esse provimento, ele vai resultar aí no bloqueio administrativo aí, ó, conforme o 214 da Lei 6015. Então, assim, tem que analisar o caso concreto, só o colega narrando, né? Fica uma situação muito Não, mas deixa eu lhe fazer o seguinte, ó. Foi feita a certificação dentro da fazenda de Dr. Anderson, foi feito. Sendo que o cartório registrou em 2022, ele registrou a certificação na matrícula da fazenda. O próprio cartório pode tirar, o INCRA pode tirar ou só através do juiz? Já que o manual do INCRA diz que quando uma área certificada é registrada no cartório, na matrícula, aí não pode se mais retirar isso? Quem disse isso? Qualquer tempo que for verificado, porque pode ser questionada. A certificação, ela não quer dizer que o imóvel, que o proprietário tem domínio daquilo. Isso está no decreto. Vou mostrar para vocês aqui, ó. A certificação do memorial descritivo pelo INCRA não implicará reconhecimento do domínio ou a exatidão dos limites e confrontações indicados pelo proprietário. E aí, se a gente for para a instrução normativa número 77 de 2013 do INCRA, vai dizer que não implica reconhecimento dos limites e confrontações indicados pelo proprietário e pelo profissional, ó, já nos atingiu, entendeu? E fala que, constatada essa situação, uma das atribuições do oficial de registro de imóveis é requerer o cancelamento. Olha só. E aí, nós temos uma situação. Se tiver de fato errado, aí nós temos as disposições criminais incidentes no georreferenciamento, que é, por exemplo, a situação de certificar diferente da matrícula. Eis aí o motivo que tem que retificar, gente. Porque a certificação, ela deve ser conforme a matrícula. Se o INCRA um dia te pedir, comprova que você certificou conforme a matrícula, você tem que ter uma matrícula que corresponda exatamente a seu perímetro georreferenciado e certificado. Se você não tiver, isso pode, inclusive, ser crime de falsidade ideológica. E se teve o uso desse material para ir a averbação junto ao cartório, aí é o crime de uso de documento falsificado. Olha só, 2. É mesmo? É mesmo. O georreferenciamento não é brincadeira, não. Quem foi que falou que é brincadeira? Entendeu? Aqui, nós temos aqui, ó, o memorial descritivo, que de qualquer modo possa alterar o registro, resultará numa nova matrícula, com encerramento da matrícula anterior, no serviço de registro de imóveis competente, mediante requerimento do interessado, contendo declaração firmada sob pena de responsabilidade civil e criminal, com firma reconhecida. E aí essa declaração aqui é exigida, inclusive, pelo profissional. Olha só. Então, deixa eu só lhe fazer uma perguntinha. Pelo que você falou aí no instante, o próprio registrador que averbou essa certificação na matrícula que evadiu, né, que está dentro da fazenda do Dr. Anderson, ele próprio pode cancelar isso? Ele pode cancelar o próprio registro? Pode requerer ao INCRA o cancelamento. O cartório. Dizendo que foi induzido a erro, ou então que surgiu um fato novo que comprovou uma situação de irregularidade, remete ao INCRA, e o INCRA decide pelo cancelamento ou não. Se cancelou, vem para a averbação, princípio da concentração dos atos na matrícula, e o oficial representa em juízo pelo bloqueio da matrícula. O juiz vai determinar o bloqueio. Bloqueou, só pode praticar ato na matrícula com autorização do juiz. Tá? Então, nesse caso, Lázaro, o referenciamento é muito sério, gente. Então, nesse caso, o mais fácil e o mais rápido é o próprio cartório requerer diretamente ao INCRA, não é isso? Doutor Lázaro,
Depois o senhor manda o valor da consulta aí para o nosso amigo. É um caso concreto, né? Então é isso, Joca. Boa sorte, meu amigo. Desculpa a brincadeira aí, ô Evandro. Oi, Joca, professor. desculpa, Joca. Aí outro... Agora é o Gilvan, né? Também falar. Gilvan. Valeu, meu irmão. Obrigado. Oi, professor Ayrton. Por favor, eu não ouvi o que o professor Deixa o falou. Gilvan falar que está um tempão com a mãozinha. Tá, não, sim. Eu não resisti a essa intromissão aí. Wilson, é normal, entendeu? Para a gente aqui é importante. O dia de hoje foi um dia importante, entendeu? Essa questão do novo decreto, essa questão da mudança, são mudanças que vieram acontecendo desde o provimento 95, entendeu? E a criação do SIG-RI, e hoje culminou com um movimento pesado, que é a nova legislação e o novo compreensão dessa. Gilvan, sua palavra. Boa noite a todos. Que bom